A proposição composta, se Pedro é professor ou Ricardo é atleta, então Samuel é cantor, é falsa. Então ele garante que essa proposição ela é uma proposição composta que é falsa. Nesse contexto, pode-se afirmar que é obrigatoriamente verdadeira a proposição lógica simples. Então ele quer saber aqui qual proposição simples vai ser verdadeira. Vamos representar a nossa proposição na linguagem simbólica. Nós temos aqui um condicional, um se então. Então vou colocar aqui a seta da proposição condicional. Aqui eu vou chamar de proposição A. Tá? Nós temos aqui o conectivo da disjunção, que é o ou. Aqui eu vou chamar de proposição B. E aqui eu vou colocar a proposição C. Bom, as letras que eu estou utilizando aqui poderiam ser qualquer outras, tá? Eu estou utilizando A, B, C, porque eu acho mais fácil de entender aqui a questão e não confundir com a tabela verdade padrão, que utiliza as proposições P e Q. Então, aqui no caso, eu vou fazer a tabela verdade do condicional, tá? Então, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. No condicional, que é o se então, nós só temos uma linha que vai gerar o resultado lógico falso, que é essa daqui. O restante é todo mundo verdadeiro. Então, o que é que eu posso garantir aqui de imediato? Posso garantir que essa parte aqui, ó, a segunda parte do meu condicional, ela é falsa. Então, Samuel é cantor, é uma proposição simples que é falsa. E aqui, essa primeira parte, que está sendo representada pela disjunção, ela vai ser verdadeira. Como aqui nós temos uma disjunção que é verdadeira, não tem como a gente saber qual é o valor lógico de cada uma das proposições. Por quê? Por que isso acontece? Olha só, se eu construir aqui a tabela da disjunção, que é o ou ele vai ter as 3 primeiras linhas verdadeiras e apenas uma falsa. Então, eu não consigo dizer se as duas são verdadeiras, ou se A é verdadeiro e B é falso, ou se B é verdadeiro e o A é falso. Então, aqui nesse caso, eu não consigo concluir nada com relação a essas proposições de forma individual, mas eu consigo concluir que o resultado lógico aqui é verdadeiro. Agora, com relação à proposição Samuel é cantor, que é essa daqui, por ser uma proposição simples, tá? Já que ela é falsa, o que vai ser verdade? Samuel não é cantor. Tá? Então, a informação que eu posso concluir aqui que vai ser realmente verdadeira, né? Obrigatoriamente verdadeira, é que Samuel não é cantor. Então, olhando aqui para as alternativas, a alternativa correta vai ser letra A. Podemos marcar e seguir para a próxima. Alex, Breno e César estão voltando para a casa de trem. Sabe-se que um deles descerá na estação Esteio, outro na estação Petrobras e outro na estação Luís Pasteur. Sobre as estações onde eles descerão, apenas uma das afirmações abaixo é verdadeira. Então, temos aqui 3 afirmações e apenas uma vai ser verdadeira. Assim, é correto afirmar que a sequência de estações onde Alex, Breno e César descerão, nessa ordem é dada por. Então, nós temos aqui uma questão que envolve vários conhecimentos, tá? O primeiro deles é a associação de informações. Então, nós temos que associar a informação com relação aonde cada um deles vai descer. Então, temos aqui Alex, Breno e César. Temos as estações Esteio, Petrobras e Luís Pasteur, que a gente pode estar aqui, ó, abreviando para ganhar bastante tempo. Beleza, isso aqui é a primeira parte do nosso problema. Qual é a segunda parte do nosso problema? Lembrar que uma das afirmações é verdadeira, as demais serão falsas. Então, nós temos 3 testes de hipótese. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Ou ainda falso, falso, verdadeiro. Um desses 3 aqui vai dar certo. Eu tenho que testar os 3? Não, eu tenho que testar até dar certo. Então, pode ser que seja aqui no primeiro, pode ser que seja no último. Então, o que nós temos que saber a mais na questão? Tabela verdade. Aqui, no caso, eu tenho uma proposição do tipo condicional, que é um se então, e aqui eu tenho uma proposição do tipo de junção, que é um ou. Aqui vai ser uma proposição simples. Então, temos aqui a primeira, a segunda e a terceira proposição. Vamos construir a tabela verdade para poder fazer a aplicação no condicional e na disjunção. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Condicional só tem a segunda linha falsa, o restante é verdade. E a disjunção só tem a última linha falsa, o restante é verdadeiro. Bom, agora a gente vai fazer a aplicação.
como é que funciona a aplicação? A aplicação vai ser o teste. Então, vou pegar aqui uma dessas hipóteses e vou fazer aqui a aplicação. Deixa eu colocar aqui uma cor diferente, um azul. Beleza, então vou fazer aqui a primeira hipótese. Testando a primeira hipótese, eu vou ter verdadeiro, falso e falso. Então, se essa informação é falsa, Alex não descerá na estação esteio. O que vai ser verdade? Que ele vai descer. Então, vou colocar aqui um círculo marcando que essa é a verdade. Consequentemente, ninguém pode descer também na estação esteio. Se alguém descer, significa que a hipótese está errada. Vou para a segunda aqui, tá? Vou pegar a segunda, que é o ou. Um ou falso, nós só temos uma possibilidade, que é que ambas sejam falsas. Então, a gente coloca o F aqui, ó, em ambas. Se Breno não descerá na estação esteio é falso, significa que o que é verdade? O Breno também descerá. Então, nós teríamos aqui duas pessoas descendo na estação esteio. O que aconteceu aqui? A hipótese não é válida. Então, essa hipótese aqui eu posso remover. Vou para a próxima. Fazer a próxima hipótese. Falso, verdadeiro e falso. Tá? Então, vamos lá. Novamente, a gente vai ter aqui, ó. A gente vai ter o Alex descendo na estação esteio, porque essa informação é falsa. E agora eu vou pegar o condicional. Por que eu vou pegar o condicional? Porque só tem uma linha que o condicional é falso. E é nessa situação. Verdadeiro aqui e aqui será falso. Então, vamos analisar. Breno descerá na estação esteio. Então, aqui ele coloca também o Breno descendo na estação esteio. Então, significa que a hipótese não está certa. Sobrou qual hipótese? Sobrou aqui falso, falso e verdadeiro. E agora, com essa informação, falso, falso, verdadeiro, a gente vai fazer a nossa análise. E a gente vai ver que vai dar certinho. A gente vai ter aqui uma condição onde não tem conflito, tá? Então, a hipótese correta vai ser essa daqui. Alex não descerá na estação esteio. Isso aqui é verdade. Então, eu vou colocar um xizinho aqui, ó. Não é o Alex que desce na estação esteio. Então, não vai ser a letra A, também não vai ser a letra B. Eu já posso eliminar essas duas. Agora, eu vou pegar aqui o condicional falso. Condicional falso garante que a primeira parte é verdadeira e a segunda vai ser falsa. Então, quem é que vai descer na estação esteio? Vai ser aqui o Breno. Tá? O Breno desce na estação esteio, ninguém mais desce. Então, já sei qual é a estação do Breno. O Breno vai ser a estação esteio. Com isso, a gente já consegue dar aqui uma observada também, né? Que, ó, aqui é esteio e aqui é esteio. Aqui seria Petrobras, né? Então, isso aqui não está certo. Vamos pegar essa informação do César. César descerá na estação Louis Pasteur. Só que isso aqui é falso. Então, o César não vai descer na Louis Pasteur. Ele vai descer aqui na Petrobras. Consequentemente, o Alex vai descer na Louis Pasteur. Então, aqui nós temos o Alex descendo na Louis Pasteur, o Breno descendo na esteio e o César, né, descendo aqui na estação Petrobras. Se a gente observar aqui, ó, essa informação ela é falsa. Tá vendo aqui a verdade? Breno desce na estação esteio. Aqui, ó, Breno não descerá na estação esteio. Falso. Ou César descerá na estação Louis Pasteur, também vai ser falso. Então, aqui garante certinho, tá? Essa condição aqui, esse teste de hipótese, ele garante que está todo mundo certo porque não houve conflito. Não havendo conflito, nós vamos ter aí o Alex descendo na estação Louis Pasteur, nós temos aqui o Breno descendo na estação esteio e o César descendo na estação Petrobras. Então, a alternativa correta, letra E, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Observe as proposições a seguir. Então, a questão traz 4 proposições compostas. Nós temos 2 proposições do tipo condicional, a primeira e a segunda. Tá? Nós temos aqui 2 condicionais. Nós temos aqui na terceira uma conjunção. E a quarta proposição é uma disjunção. Nós temos um ou. Sobre as proposições acima, é correto afirmar que... Qual é a dica nesse tipo de questão? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler as alternativas e vai tentar fazer o que ele quer, para a gente demonstrar se é verdadeiro ou não. Na letra A, ele coloca aqui o seguinte, que a proposição 2 é a negação da proposição 1. Então, como é que eu faço isso? Eu pego a primeira proposição e faço sua negação. Feito isso, eu comparo com a proposição 2. Então, a primeira proposição é um condicional, é um sim então. Então, vou escrever aqui
na forma simbólica, se P, então Q. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a negação. Como é que a gente faz a negação de uma proposição condicional? Então, vou colocar aqui no parênteses, coloco o símbolo da negação e coloco aqui o resultado. Qual é o resultado da negação de uma proposição do tipo condicional? Manter a primeira parte e negar a segunda. Então, olha só, a minha negação, né, a negação da proposição 1, ela tem que se transformar em uma conjunção. Então, você tem um sim, então, que quando você faz a negação, ele se transforma aqui num e, numa conjunção. Note que a proposição 2, ela não é a negação da proposição 1. Por que ela não é a negação da proposição 1? Porque ela manteve aqui, ó, o sim, então. Então, já posso até eliminar aqui a letra A. Agora, a gente vai analisar a próxima, né? No caso, a letra B. A proposição 3 é a negação da proposição 1. Ele coloca agora que essa daqui, a proposição 3, vai ser a negação da primeira. Então, vamos analisar, ver se isso é verdade. Como é que a gente pode fazer de forma prática? A gente vem aqui, ó, risco o sim, então, tá? Porque eu vou ter que manter a primeira parte e negar a segunda. Então, ó, Marcos é assistente administrativo, ok. Tá aqui, ó, na terceira, Marcos é assistente administrativo e não sabe falar inglês. Então, isso aqui está correto. A proposição 3 é a negação da proposição 1. Achamos aqui a alternativa correta. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui a letra C, a letra D e também a letra E para a gente verificar que elas estão todas erradas. Então, vamos para a letra C. A proposição 4 é a negação da proposição 3. Então, agora ele está falando aqui o seguinte, ó, que essa proposição aqui, a proposição 4, é a negação da terceira. Na terceira, nós temos uma conjunção. Então, vou fazer aqui a forma simbólica, P e Q, certo? E eu vou aplicar a negação. Como é que fica a negação da conjunção? Nega ambas as proposições e troca o E pelo OU. Aqui nós temos o E, aqui nós temos o OU. Vou fazer também de forma prática. Como é que a gente faz de forma prática para poder comparar? Risca aqui o E, coloco o OU e nega ambas as proposições. Marcos é assistente administrativo, vai ficar Marcos não é assistente administrativo. E aqui não sabe falar inglês, como já tem o não, a gente remove. Então, qual seria a negação da proposição 3? Marcos não é assistente administrativo ou sabe falar inglês. Agora, olhando aqui para a nossa proposição 4, a gente vê que não é. Porque ele colocou aqui o seguinte, a proposição 4, que é essa daqui, é a negação da terceira. E não é. Então, vamos colocar aqui um xizinho. Vamos agora para a letra D. A proposição 4 é equivalente à proposição 2. Ele trabalha agora com equivalência lógica. Então, a proposição 2 é um condicional. O que eu vou fazer? Vou escrever aqui de forma simbólica, condicional, e vou listar as formas de equivalência, porque o condicional ele tem duas formas de equivalência. Uma se chama contrapositiva e a outra se chama disjuntiva. E aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu preciso comparar A2 com A4. Ele está dizendo para mim o seguinte, que a proposição 4 é equivalente à proposição 2. Então, vamos verificar quais são as formas aqui de equivalência da proposição 2. Nós temos aqui, se Marcos não sabe falar inglês, então ele não é assistente administrativo. Ele usou aqui no 4 o ou. Então, a gente vai tentar fazer isso aqui, ó. A gente vai ter que tentar fazer a disjuntiva. Como é que fica a disjuntiva de forma prática? Você elimina o condicional, porque ele vai deixar de existir, vai aparecer um ou, tá? Lembrando que aqui eu estou fazendo uma equivalência e aqui a gente teria as negações. Então, aqui é a equivalência do condicional. Então, eu vou tirar o sim, então, vai aparecer o ou, ok, já fiz isso. A segunda parte se mantém inalterada, então isso aqui ele mantém, não tem nenhum problema. E a primeira parte a gente vai fazer a negação. Só que aqui nesse caso tem o não. Para fazer essa negação, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover. Beleza, e feito isso, olha só. Deixa eu até circular com outra cor, para a gente não confundir. Ficou o quê? Ficou Marcos, tá? Sabe falar inglês ou ele não é assistente administrativo. Aí eu tenho que comparar. Eu tenho que comparar essa parte aqui, que é a parte 2, que agora está feita a equivalência, com o 4. Vamos verificar se ele colocou exatamente isso aqui.
Aqui ele colocou o seguinte, ó, Marcos é assistente administrativo ou não sabe falar inglês. E o correto seria que Marcos sabe falar inglês ou ele não é assistente administrativo. Então tá o contrário. Isso aqui também não está correto. E a última, né, que seria aqui a letra E, diz o seguinte, que a proposição 4 é a negação da proposição 1, tá? Também não vai ser. Por que eu sei que não vai ser de cara? Porque se a proposição 1 ela é um condicional, deixa eu voltar aqui o condicional, se a proposição 1 ela é um condicional, quando você fizer a negação do condicional, obrigatoriamente vai virar uma conjunção, vai virar um E. E olha só o que nós temos aqui no 4, nós temos um ou. Então, aqui também está fora. Então, a alternativa correta aqui nesse caso vai ser a letra B, sem sombra de dúvidas. Essa questão aqui ela é uma questão excelente para você treinar toda a parte de equivalência e negação e ela reflete aí o que a banca gosta de cobrar. Então, a alternativa correta é a letra B. Sobre a lógica de argumentação, analise os 3 argumentos abaixo. Então, temos aqui 3 argumentos e a questão pede o seguinte: após a análise dos argumentos acima, é correto afirmar que... Então, a questão ela quer saber se esses argumentos eles são válidos ou não. Quando é que um argumento ele vai ser considerado válido? Quando a sua conclusão ela decorre das premissas. E quem é a conclusão aqui nesses argumentos? Após o logo, nós temos a conclusão. Então, aqui a conclusão seria 10 é um número par. Aqui a conclusão seria Mônica não é tia de Maria. E aqui a conclusão seria algum CAOX são bons em matemática, né? Alguns CAOX são bons em matemática. Beleza, então vamos lá. Como é que a gente analisa? Nós temos 2 formas para analisar aqui um argumento. Nós podemos usar os diagramas, tá? Podemos usar diagramas lógicos, depende aí da nossa informação, ou a gente pode usar tabela verdade. Porque como é que funciona a lógica de argumentação? Você tem lá uma premissa e te leva a uma conclusão. Essa premissa pode ser uma proposição simples ou uma proposição composta, pode ser uma única premissa ou pode ser também um conjunto de premissas, tá? Que você vai unir aqui com a conjunção. E aí você vai ter aí ó, até uma premissa N, vamos chamar, que vai te levar a uma conclusão. Quando é que teu argumento é válido? Quando a conclusão decorre das premissas. Então, se eu considero aqui todas as premissas verdadeiras, obrigatoriamente a minha conclusão deve ser verdadeira para que eu tenha um argumento válido. O argumento vai ser válido quando a conclusão decorre das premissas. Então, vamos analisar aqui o primeiro argumento. O número natural é par ou ímpar, tá? Ele não pode ser as duas coisas. Ou ele vai ser par ou ele vai ser ímpar. Então, olha só. Se o número for um número natural, ou ele vai ser um número par ou ele vai ser um número ímpar. Não tem como ele ser as duas coisas porque são diagramas disjuntos. Beleza. O número 10 é natural e não é ímpar. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser o número que vai ser par. Então, a gente já tem aqui ó, que a minha conclusão ela decorreu das premissas. Como o número 10 ele é natural e não é ímpar, então ele é um número que a gente vai considerar como par. Ok. Primeiro argumento é um argumento válido. No segundo argumento, nós temos um condicional. Temos aqui um sim então, que a gente vai considerar verdadeiro. Então, essa premissa ela é uma proposição composta. Pode ser uma proposição composta? Pode, não tem problema. E essa outra aqui, ó, Maria não é irmã de Pedro. É uma proposição simples. Eu preciso juntar essas duas para chegar aqui nessa conclusão. Então, para fazer isso, o que nós temos que fazer? Construir a tabela verdade de um condicional. Eu vou construir aqui a tabela verdade para a gente poder fazer a aplicação de acordo com os valores lógicos que nós temos. Então, vamos lá. No condicional, a gente só tem a segunda linha falsa. O restante é verdadeiro. Ok. Aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa informação aqui, que é uma proposição simples, e vai colocar dentro do condicional. Note que aqui eu tenho Maria não é irmã de Pedro, e isso é verdade. Então, essa informação que está aqui em cima, a gente coloca como falso. Qual é o valor lógico que eu tenho que colocar após o condicional? Qual é o valor lógico que eu coloco aqui para que fique verdadeiro? Se eu colocar verdade, nós vamos ficar com isso aqui, ó. Falso na primeira parte, verdade na segunda, resulta em verdade. Então, isso aqui pode ser verdadeiro. Mônica é tia de Maria. Ok. Mas se eu colocar falso, também vai dar certo. A gente também vai ter aqui
o resultado lógico sendo verdadeiro. Então, aqui tanto pode ser verdadeiro quanto pode ser falso. Quando isso acontece, essa informação aqui ela é inconclusiva. Então, eu não posso concluir que Mônica, né, no caso, não é tia de Maria, ou que Mônica é tia de Maria. Isso aqui a gente não consegue concluir, porque essa informação ela tanto pode ser verdadeira, quanto pode ser falsa. Porque aqui, ó, o antecedente, né, que é a primeira parte do meu condicional, o antecedente é falso. Então, quando o antecedente é falso, independente do que você vai colocar aqui, que é o consequente, vai resultar em verdadeiro. Se você colocar verdade, vai ficar verdadeiro. Se você colocar falso, também vai ficar verdadeiro. Então, aqui é inconclusivo. Quando isso acontece, o argumento é inválido, porque a conclusão ela não decorreu das premissas. Eu não tenho essa conclusão decorrendo das premissas. Para que ela decorra das premissas, não pode ter essa dúvida se vai ser verdadeiro ou se vai ser falso. Então, o 2 está fora. E o terceiro, nós temos alguns CAOCs, eu acho que é CAOCs, aqui a pronúncia, ou COCs, são inteligentes. Alguns inteligentes são bons em matemática. Então, nós temos o algum aparecendo. Nesse caso, a gente desenha os diagramas. Como é que fica o diagrama do algum? Existe uma região de intersecção entre eles. Então, você tem aqui, ó, os CAOCs, você tem aqui os inteligentes. Ok, existe alguns aqui, ó, nessa região. Tudo bem. E nós temos aqui que alguns inteligentes são bons em matemática. Então, nós podemos garantir que alguns inteligentes são bons em matemáticas. Então, essa daqui é a nossa garantia. Agora, olha só qual é a conclusão. Conclusão. Logo, alguns CAOCs ou COCs são bons em matemática. Eu não posso concluir isso. Tá? Eu não posso dizer que esse diagrama aqui está tendo intersecção com esse. Esses dois conjuntos, eu não posso, com essas duas informações aqui, eu não posso garantir que esses dois conjuntos têm intersecção, para que eu possa ter aqui alguns CAOCs bons em matemática. Então, isso aqui também não é válido. Sobrou o quê? Agora a gente vai fazer análise. Cuidado na análise, tá? Você tem o argumento 1, que é válido, 2 e 3, que são inválidos. Então, a partir daqui, a gente vai fazer a análise. Na letra A, ele diz o seguinte: o argumento 1 não é válido. É errado, o argumento 1 é válido. Então, já posso até eliminar. Na letra B, ele coloca: os argumentos 1 e 2 são válidos. Não, o argumento 2 não é válido. Então, já consigo eliminar aqui também. Na letra C, apenas os argumentos 2 e 3 não são válidos. Ok, tá? Os argumentos 2 e 3 não são válidos, apenas o 1 foi válido. Então, podemos marcar aqui a letra C e seguir para a próxima questão. Sabendo que a proposição lógica, se Mônica é guarda municipal ou Carla é juíza, então Renata é policial, é falsa. Então, é obrigatoriamente verdade que, letra A, Mônica não é guarda municipal. Letra B, Carla é guarda municipal. Letra C, Carla não é juíza. Letra D, Mônica é juíza. Ou letra E, Renata não é policial. Então, vamos analisar aqui a nossa situação. Nós temos uma proposição composta, que é uma proposição condicional, certo? Esse aqui vai ser o nosso conectivo principal. E nós temos três proposições simples. Uma que está sozinha, Renata é policial. E temos duas aqui que estão conectadas através de uma disjunção. Então, vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui a minha proposição de forma simbólica. Como é que vai ficar a nossa representação? Se A ou B, tá? Então, C. Então, vou chamar aqui as proposições de A, de B e de C. Ele está dizendo para mim que essa proposição é falsa. Então, eu já sei que isso aqui, ó, é uma proposição composta que vai ser falsa. Tudo bem. Antes da gente sair fazendo a tabela verdade, eu vou mostrar uma coisa muito interessante na questão. Olha só que nós temos aqui a associação de Mônica com ser guarda municipal. Então, ou ela vai ser ou ela não vai ser guarda municipal. Note que aqui na questão nós temos Mônica juiz. Então, isso aqui a gente já pode eliminar, porque nós não temos na proposição uma relação entre Mônica ser juíza. Então, isso aqui a gente consegue eliminar. Outra coisa que a gente pode eliminar é com relação a Carla. A Carla, ele coloca aqui que ela vai ser juíza. Pode ser que seja ou não. Só que aqui nas alternativas, ó, coloca que Carla é guarda municipal. Então, isso aqui a gente consegue eliminar também, sem nem se preocupar, tá? Isso aqui não pode ser. Beleza, então, ou a Mônica ela vai ser guarda municipal ou não, ou a Carla vai ser juíza ou não, ou a Renata vai ser policial ou não. Beleza.
Então, agora, o que a gente vai fazer com essa informação? A gente vai construir a tabela verdade da proposição condicional, e eu já fiz aqui propositalmente o uso da letra A, B e C, para a gente não confundir aqui. Eu poderia colocar assim, ó, P, Q e R. Eu poderia, não tem problema, mas eu prefiro colocar letras distintas da tabela verdade para a gente não confundir. Então, temos aqui verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Qual é o resultado lógico aqui no condicional, no sim então? Então, você vai montar a tabela verdade, só tem a segunda linha falsa, o restante é verdadeiro. Note que a questão ela jogou aqui em cima dessa situação. Ela te deu um condicional que é falso para que você tenha condições de observar o seguinte, que essa primeira parte do teu condicional é verdade e que essa segunda parte aqui ela tem que ser falsa para poder você ter o resultado lógico falso. Ter essa segunda linha. E como aqui nós temos uma proposição simples, olha só o que acontece. Se essa proposição simples ela é falsa, Renata é policial é falsa, como é que eu torno ela verdadeira? Eu faço a negação. Então, ó, Renata não é policial. Policial vai ser uma proposição verdadeira. Essa daqui eu tenho garantia. E o que aconteceu com essa primeira parte aqui, né? Com o antecedente? Como o antecedente é verdadeiro, não vai ter como julgar. Por que não tem como julgar? Porque eu tenho uma proposição do tipo de junção, onde eu tenho aí uma disjunção verdadeira. Então, eu tenho três possibilidades. Essas proposições podem ser verdadeira e verdadeira, tá? Aqui com o ou. Eu posso ter a primeira verdadeira e a segunda falsa, ou eu posso ter aqui a primeira falsa e a segunda verdadeira. E nessas três situações, essas três linhas aqui, a gente teria verdade. Então, não tem como julgar. E esse tipo de questão já foi cobrado em outras provas da Banca Fundação La Salle. É o tipo de questão que ela gosta de utilizar. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui só para te mostrar, tá? Olha só, questão... Deixa eu trazer um aqui. Ó, exatamente igual à questão 11. Então, a questão 11 é um sim, então, tem um ou e é falso. Então, você tem certeza que isso aqui, ó, é falso. Se isso aqui é falso, o que é verdade? Samuel não é cantor, por isso que foi a alternativa A a resposta. Então, dentro das questões da Banca Fundação La Salle, você já consegue observar um padrão. Que padrão é esse? Que você pode ter na sua prova uma questão que envolva aí uma proposição composta do tipo condicional falsa, onde você vai pegar aqui essa proposição que está sozinha e você vai fazer a negação para poder tirar a verdade. E aí a nossa resposta vai ser a letra E. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Arthur, Bruno, Caetano, Diego e Eduardo estavam viajando de carro quando um deles, sendo o motorista da rodada, cometeu uma infração de trânsito. Então, temos aqui 5 pessoas e uma dessas pessoas cometeu uma infração de trânsito. Ao serem perguntados sobre quem era o motorista no momento da infração, cada um deles respondeu o seguinte. Então, nós temos aqui a resposta de cada um deles. Vamos ler aqui as respostas, né? O que o Arthur falou? Eu não era o motorista. Tudo bem. O Bruno falou que o Caetano era o motorista. O Caetano, Eduardo era o motorista. O Diego, o Arthur disse a verdade. E o Eduardo disse que o Caetano mentiu. Sabendo que apenas 1, 2, 5 disse uma mentira, então temos aqui entre eles o mentiroso, e que todos os outros disseram a verdade, é correto afirmar que quem dirigiu o carro no momento da infração era. Então, nesse tipo de questão, nós temos o seguinte, às vezes a questão pergunta quem estava mentindo, e às vezes ela pergunta aqui uma informação a respeito da pergunta que foi feita, né? Eles foram perguntados quem era o motorista, e a questão quer justamente isso, quer saber quem é o motorista. Bom, a gente coloca aqui uma letra representando cada um deles. Então, vamos colocar aqui a inicial, tá? E por onde é que a gente vai começar, né? O grande karma aqui é saber por onde é que a gente vai começar. Como a questão disse que tem um mentiroso, a gente vai procurar dentro do enunciado se alguém está sendo acusado de estar mentindo. E olha só, o Caetano mentiu. O Eduardo, ele acusa aqui, ó, o Caetano de ser o mentiroso. Então, a gente pode partir desse princípio e tentar resolver o problema. A gente pode considerar que todo mundo disse a verdade, com exceção de quem? Do Caetano. E a gente verifica se isso aqui vai dar certo, se isso aqui é possível, tá? Então, vamos lá. O Arthur disse o seguinte,
eu não era o motorista. Ok, então o Arthur não vai ser, vou colocar um xizinho aqui dizendo que o Arthur não vai ser o motorista. Tá? O Bruno disse o seguinte, ó, o Caetano era o motorista. Então, se isso aqui for verdade, o motorista vai ser o Caetano. Então, vou colocar aqui como o Caetano sendo o motorista. Tudo bem, vamos continuar a nossa leitura. O Caetano diz o seguinte, Eduardo era o motorista. Mas se isso aqui for mentira, então o Eduardo não vai ser o motorista. O Diego disse, o Arthur disse a verdade. O que foi que o Arthur falou? Que ele não era o motorista. Então, ele contribuiu aqui para a informação do Arthur. E o Eduardo disse o seguinte, o Caetano mentiu. Tá? O Caetano falou a mentira. O Caetano acusa o Eduardo, né, de ser o motorista. Olha só, o Eduardo é o motorista. Outra característica aqui de verdade e mentira é que você tem uma acusação cruzada. Né? Enquanto o Caetano fala que é o Eduardo fala que ele está mentindo. Então, aqui no caso, a gente vai ver que já deu certo, né? Não teve nenhum problema. Então, se a gente colocar aqui qualquer um deles para ser o mentiroso, que não seja o Caetano, a gente vai ver que não dá certo o problema. Eu vou até fazer um teste, só para a gente ver que isso aí é verdade. Olha só. Já achamos aqui a resposta, tá? A resposta vai ser o Caetano. O Caetano, ele tanto é o mentiroso, quanto ele é o motorista. Porque o Bruno falou a verdade, o Caetano é o motorista. Ok. Agora, se eu considerar que seja outra pessoa, fizer aqui outra hipótese, eu vou colocar aqui para a gente ver que não daria certo. Se eu considerar que esse aqui mentiu e os demais falaram a verdade, a gente vai ver que não vai dar certo. Porque se o Arthur, ele não era o motorista, é uma mentira, então quem era o motorista era ele. Aí se a gente considerar a verdade, olha só, o Bruno, Caetano era o motorista. Caetano motorista, Arthur motorista. Se eu considerar que o Caetano falou a verdade, Eduardo era o motorista. Então, eu vou ter vários motoristas. Então, se a gente fizer esse teste com os demais, se eu colocar aqui que é mentira, qualquer um que não seja o Caetano mentiroso, a gente vai ver que dá um conflito. Você vai ter aí mais de um motorista, tá? Porque esses dois aqui, ó, eles colocam o seguinte, ó, Bruno coloca que o Caetano era o motorista e o Caetano coloca que era o Eduardo. Então, se essas duas informações forem verdades, você vai ter dois motoristas. Então, a gente já sabe que um dos dois aqui está mentindo. Então, o mentiroso é o Caetano e o motorista também vai ser ele. Alternativa correta, letra C. Belezinha, belezinha. Professor Tiago na área, trazendo a resolução da questão 17 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Fundação La Salle. Questão 17 da Banca Fundação La Salle. Considere as letras do alfabeto. Então, ele coloca aqui as letras, né, as 26 letras do alfabeto, para que a gente utilize. A sequência abaixo possui 5 termos e um padrão relativo à primeira letra e ao quantitativo de letras de cada palavra. Então, ele já descreve aqui certinho o que você vai ter que utilizar como padrão. Muitas bancas nem isso colocam, tá? Só coloca aqui as informações e quer saber qual é a próxima. A palavra abaixo completa corretamente a lacuna mantendo o padrão apresentado. Então, nós temos aqui a primeira letra na palavra BMW, aqui o B. A primeira letra aqui na EFA, né? No caso a letra E. A primeira letra no Iveco, temos aqui a letra I. E temos aqui a letra N, tá? No Nissan. Então, olha só, aqui eu tenho 2 letras, aqui eu tenho 3 letras entre elas, e aqui eu tenho 4. Então, qual que é a lógica que eu vou utilizar para a próxima letra? Eu vou passar aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai ter aqui, ó, a letra que a gente vai estar utilizando como resposta, tá? Então, o próximo vai começar com a letra T. Outra coisa que a gente pode observar é o seguinte, ó, que aqui eu tenho 2 letras, aqui eu tenho 3 letras, aqui eu tenho 4, tá? Aqui eu tenho 5 letras, Nissan, né? A partir do I até o N. E aqui a gente vai ter 6 letras. Vamos ver se isso é verdade? Começando com T, vamos pegar aqui a letra A. O, U, R, I, S, T. Começa com a letra T, que é o salto de 5 letras. E nós temos aqui exatamente 6 letras compondo a palavra. Então, é uma questão que envolve aí o raciocínio lógico sequencial, envolve letras e palavras, tá? Só que a questão, ela dá aqui o que você vai utilizar, uma questão super tranquila. E a alternativa correta aqui vai ser a letra A. Bons estudos e até a próxima.